Que segredos poderia guardar uma das personalidades mais respeitadas do mundo? Que revelação surpreendente Madre Teresa compartilhou em seus momentos finais. Neste vídeo, exploramos as confissões inesperadas da icônica Madre Teresa antes de sua partida, revelando um segredo que pode mudar para sempre a forma como enxergamos a Santa de Calcutá. Madre Teresa dedicou sua vida a servir os mais pobres entre os pobres em Calcutá, tornando-se um símbolo de compaixão, amor e misericórdia. Uma de suas declarações mais fortes e marcantes foi: "O maior destruidor da paz é o clamor da criança inocente e não nascida." Embora controversa, essa afirmação refletia a força de suas convicções e seu compromisso com a proteção da vida em todas as suas etapas. Ao longo de sua vida, Madre Teresa transcendeu barreiras religiosas e culturais. Sua fé inabalável e dedicação constante tocaram milhões de pessoas ao redor do mundo. Ela fundou as Missionárias da Caridade, uma ordem que continua sua missão de ajudar os mais desfavorecidos em diversos países. No entanto, apesar de sua reputação pública impecável, Madre Teresa enfrentou momentos de luta interna e dúvidas profundas. Nos estágios finais de sua vida, ela compartilhou um segredo que poderia transformar radicalmente a forma como a enxergamos. Essa revelação, cuidadosamente guardada até seus últimos dias, revela um lado mais humano e vulnerável da amada Santa de Calcutá. Madre Teresa, também conhecida como Santa Teresa de Calcutá desde 2016, representa uma figura pública complexa e multifacetada. Sua devoção ao trabalho de caridade lhe rendeu admiração mundial e o prestigiado Prêmio Nobel da Paz, em reconhecimento por seus esforços para combater a pobreza e o sofrimento, vistos como ameaças à paz. Durante sua vida, ela recebeu inúmeros prêmios e honrarias, sendo consistentemente reconhecida como uma das figuras mais respeitadas do mundo. Muitos católicos a reverenciam como santa e buscam sua intercessão em orações. Contudo, junto aos elogios, ela também enfrentou críticas significativas. Foram levantadas preocupações sobre a qualidade dos cuidados médicos fornecidos por sua organização, acusações de conversões no leito de morte e críticas que a relacionavam ao colonialismo, racismo e figuras públicas controversas. Embora geralmente permanecesse em silêncio sobre tais acusações, antes de sua morte, ela revelou um segredo chocante que transformou a percepção pública sobre ela. A jornada de Madre Teresa na Índia começou muito antes de ela se tornar um ícone internacional. Nascida Angeze Gonche Bojakshiu, em 26 de agosto de 1910, em Skopje, na época parte do Império Otomano, ela foi batizada no dia seguinte, e o dia 27 de agosto tornou-se sua celebração oficial de aniversário. Ela era a filha mais nova de Nicola e Dranafile Bojakshiu. Seu pai, uma figura proeminente na comunidade albanesa local, faleceu em 1919, quando ela tinha apenas 8 anos. Desde jovem, Madre Teresa era fascinada pelas histórias inspiradoras de missionários dedicados ao trabalho em Bengala. Aos 12 anos, decidiu firmemente dedicar sua vida à religião, uma decisão solidificada em 15 de agosto de 1928, enquanto rezava no reverenciado Santuário da Madonna Negra de Letnice, um local que visitava frequentemente durante peregrinações. Aos 18 anos, em 1928, ela se despediu de sua família e viajou para o Mosteiro de Loreto, em Rathfarnham, na Irlanda, para ingressar nas Irmãs de Loreto. Seu objetivo era aprender inglês, a língua oficial de ensino das Irmãs de Loreto, na Índia, onde aspirava a servir como missionária. Infelizmente, nunca mais viu sua mãe ou irmã. Sua família viveu em Skopje até 1934, antes de se mudar para Tirana.
Em 1929, ela chegou à Índia e iniciou seu noviciado em La Serena, uma cidade em Darjeeling, localizada entre as deslumbrantes colinas do Himalaia. Lá, ela aprendeu bengali e começou a ensinar na escola de Santa Teresa, próxima ao seu convento. Em 24 de maio de 1931, ela fez seus primeiros votos religiosos com alegria, inspirada por Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira dos missionários. Ela escolheu o nome Teresa em sua homenagem, mas como outra freira do convento já tinha esse nome, optou pela variante espanhola. O chamado missionário de Madre Teresa se aprofundou quando ela fez seus votos solenes, em 14 de maio de 1937, enquanto ensinava na escola Convento de Loreto, em Entali, perto de Calcutá. Foi então que passou a ser chamada de Madre. Durante quase 20 anos, ela trabalhou nesta instituição educacional, tornando-se diretora da escola em 1944. Apesar de amar ensinar, sentia-se cada vez mais inquieta com a extrema pobreza que cercava Calcutá. Mesmo em seu papel como missionária, ela vivia um sentimento de insatisfação profunda. A devastadora fome de Bengala, em 1943, e os violentos motins do Dia da Ação Direta, em agosto de 1946, intensificaram seu desejo de ajudar os mais pobres entre os pobres. Durante uma viagem de trem para Darjeeling, em 1946, ela teve um chamado espiritual profundo para servir os necessitados da Índia. Essa experiência a levou a buscar e receber permissão para deixar a escola. Em 1950, ela fundou as Missionárias da Caridade, adotando como uniforme um sari branco com bordas azuis. Em 10 de setembro de 1946, durante seu retiro anual no convento de Loreto, em Darjeeling, ela teve uma revelação que descreveu como o chamado dentro do chamado. Essa inspiração divina a impulsionou a deixar o convento para viver entre os pobres e servi-los diretamente. Ela interpretou isso como um mandato celestial, impossível de ignorar sem trair sua fé. Joseph Langford, que mais tarde fundou os Irmãos Missionários da Caridade, destacou que, embora ainda fosse desconhecida para o mundo, a Irmã Teresa já havia se transformado em Madre Teresa. Em 1948, Madre Teresa iniciou sua missão entre os mais pobres, trocando o hábito tradicional de Loreto por um simples sari branco de algodão com borda azul. Ela adquiriu a cidadania indiana e recebeu treinamento básico de saúde no Hospital da Sagrada Família, em Patna, antes de partir para os bairros mais pobres de Calcutá. Inicialmente, fundou uma escola em Moti Ghil, Calcutá, para educar crianças desfavorecidas. No início de 1949, um grupo de jovens mulheres uniu-se a ela para ajudar a estabelecer uma nova ordem religiosa dedicada a servir os necessitados. Os esforços de Madre Teresa rapidamente ganharam reconhecimento, inclusive do primeiro-ministro da Índia. Em 7 de outubro de 1950, ela recebeu a aprovação do Vaticano para formalmente estabelecer as Missionárias da Caridade. Segundo ela, a congregação se dedicaria a servir os famintos, os sem-teto, os rejeitados, os deficientes, os cegos, os leprosos e todos aqueles que se sentiam esquecidos e desamparados pela sociedade, pessoas abandonadas e rejeitadas por todos. A generosidade de Madre Teresa se expandiu ainda mais em 1952, quando ela fundou seu primeiro hospício. Com o apoio de autoridades locais, ela transformou um templo hindu abandonado em Calcutá no Nirmal Hriday Home for the Dying, ou Lar do Coração Puro, onde oferecia cuidados gratuitos aos mais necessitados. Nesse local, as pessoas recebiam atendimento médico adequado e suas crenças religiosas eram respeitadas em seus momentos finais. Por exemplo, muçulmanos recebiam o Alcorão, hindus recebiam água do rio Ganges e católicos podiam receber o sacramento da unção dos enfermos. Madre Teresa acreditava que esse gesto proporcionava dignidade e compaixão àqueles que viveram na pobreza.
Além disso, ela abriu um hospício para pessoas com hanseníase, chamado Shantinagar, ou Cidade da Paz. Sob sua liderança, as missionárias da caridade também estabeleceram clínicas de tratamento para hanseníase em Calcutá, oferecendo remédios, curativos e alimentos aos necessitados. Com o aumento do número de crianças sem lar, em 1955, Madre Teresa fundou o Nirmala Shishu Bhavan, ou Lar das Crianças do Imaculado Coração, para abrigar órfãos e jovens desabrigados. As crescentes necessidades da comunidade levaram ao aumento de membros na congregação e a mais doações, o que possibilitou a criação de mais hospícios, orfanatos e centros de tratamento para hanseníase por toda a Índia. Durante os anos 1960, Madre Teresa expandiu a presença global de sua congregação, abrindo uma nova missão na Venezuela em 1965 com uma equipe inicial de 5 membros. Em seguida, novas casas foram inauguradas na Itália, Roma, Tanzânia e Áustria. Entre 1968 e os anos 1970, outras fundações foram estabelecidas nos Estados Unidos e em vários países da Ásia, África e Europa. Em 1963, ela fundou os Irmãos Missionários da Caridade e, em 1976, criou um ramo contemplativo para as irmãs. Madre Teresa também incentivava a colaboração de católicos, leigos e não católicos, incluindo os doentes e sofredores, além de missionários leigos da caridade. Em resposta a pedidos de sacerdotes, ela lançou o movimento Corpus Christi para padres em 1981. E junto com Joseph Langford, fundou os Padres Missionários da Caridade em 1983. Esse projeto tinha como objetivo integrar as vocações das missionárias da caridade com os recursos do sacerdócio. Em 1997, a congregação original em Calcutá, que começou com apenas 3 membros, já contava com mais de 4.000 irmãs gerenciando orfanatos, hospícios para pacientes com AIDS e centros de caridade internacional atendendo refugiados, cegos, pessoas com deficiência, idosos, alcoólatras, desabrigados e vítimas de desastres naturais, epidemias e fome. Até 2007, as missionárias da caridade incluíam cerca de 450 irmãos e 5.000 irmãs, administrando 600 missões, escolas e abrigos em 120 países. Madre Teresa descrevia a si mesma de várias formas: albanesa por descendência, indiana por nacionalidade e católica por fé. Embora seu trabalho principal fosse na Índia, ela ocasionalmente viajava para o exterior em causas humanitárias. Em 1971, durante um período de conflito, ela visitou Belfast com 4 irmãs. Apesar de enfrentar oposição de alguns líderes religiosos que acreditavam que seus esforços missionários deveriam ser focados em outro lugar, Madre Teresa e suas companheiras receberam apoio e hospitalidade. No entanto, tiveram que deixar a cidade inesperadamente. Em 1973, surgiram questionamentos sobre se havia uma razão oculta por trás de sua partida repentina ou se ela havia pressentido algo que a obrigou a sair antes do planejado, uma questão que exploraremos mais adiante. Em 1991, Madre Teresa visitou vítimas da radiação de Chernobyl e pessoas afetadas pelo terremoto na Armênia. Ela também fez sua primeira viagem de volta à Albânia, onde inaugurou uma casa para os irmãos missionários da caridade em Tirana. Em 1996, as missionárias da caridade operavam 517 missões em mais de 100 países. O número de irmãs nas missionárias da caridade cresceu para milhares, dedicando suas vidas ao serviço dos mais necessitados em 450 centros ao redor do mundo. Buscando conforto, Madre Teresa frequentemente orava e meditava em silêncio, fortalecendo sua conexão com Jesus Cristo, seu rosto sagrado e seu coração. No entanto, em privado, ela lutava com dúvidas e conflitos relacionados à sua fé.
Por quase 5 décadas, até o fim de sua vida, ela expressou abertamente sua profunda incerteza sobre a existência de Deus e o tormento de sua crise espiritual. Isso significa que Madre Teresa estava distante de Deus? Surge outro mistério. Esse período de aridez espiritual, marcado por um profundo sentimento de vazio, não era exclusivo dela. Outros santos, como Teresinha do Menino Jesus, também enfrentaram provações semelhantes. James Langford argumentou que essas dúvidas eram comuns e não impediriam seu caminho para a canonização. Após 10 anos de incerteza espiritual, Madre Teresa experimentou um breve renascimento de fé após a morte do Papa Pio XI, em 1958. Durante uma cerimônia em sua memória, ela sentiu um alívio temporário de sua angústia interior. Contudo, o sentimento de vazio espiritual voltou semanas depois. Ao longo de sua vida, Madre Teresa compartilhou suas lutas por meio de inúmeras cartas dirigidas a seus conselheiros e superiores, incluindo o arcebispo de Calcutá e o padre jesuíta Celeste Van Essen, seu guia espiritual desde os primeiros dias das missionárias da caridade. Ela insistiu que essas cartas fossem destruídas para evitar que a atenção se voltasse para ela em vez de para Jesus Cristo. No entanto, elas foram preservadas e mais tarde publicadas no livro Madre Teresa Come Be My Light. Nessas cartas, Madre Teresa confidenciou ao amigo Michael van der Pitt que, embora Jesus a amasse profundamente, ela se sentia sobrecarregada pelo silêncio e pela solidão. Eu procuro, mas não consigo ver. Eu ouço, mas não consigo ouvir. Eu rezo, mas as palavras não vêm. Ela pediu que Michael orasse por ela, para ajudá-la a se dedicar completamente a Jesus. O Papa Bento XVI mencionou Madre Teresa 3 vezes em sua primeira encíclica Deus Caritas Est, apresentando sua vida como prova de que a oração a Deus não apenas não impede nossa capacidade de ajudar os outros, mas também nutre nosso amor e compromisso com o serviço. Madre Teresa enfatizava que tanto a oração quanto a leitura de textos espirituais são essenciais para aprofundar a capacidade de orar. Embora ela não fizesse parte das ordens franciscanas, tinha uma profunda admiração por São Francisco de Assis, cuja espiritualidade influenciou significativamente sua vida. As Irmãs da Caridade recitam a oração de São Francisco diariamente ao final da missa matinal, como um gesto de gratidão após a comunhão. Seu ministério e votos refletiam os valores de São Francisco, que prezava pela pobreza, castidade, obediência e devoção a Cristo, dedicando sua vida ao serviço dos mais pobres, especialmente os leprosos. Esta é apenas uma parte da extraordinária história de Madre Teresa. O governo indiano concedeu a ela um passaporte diplomático e a homenageou com o prêmio Padma Shri em 1962 e o prêmio Jawaharlal Nehru para a compreensão internacional em 1969. Ela também recebeu outras importantes honrarias na Índia, incluindo o Bharat Ratna, a mais alta condecoração civil do país, em 1980. Sua biografia oficial, escrita por Navin Chawla, foi publicada em 1992. Curiosamente, em Calcutá, algumas comunidades hindus a veneram como uma divindade. Para comemorar o centenário de seu nascimento, o governo indiano lançou uma moeda especial de 5 rúpias em 28 de agosto de 2010, simbolizando a modesta quantia que Madre Teresa possuía ao chegar à Índia. A presidente Pratibha Patil destacou o impacto profundo de Madre Teresa e das missionárias da caridade, cujos saris brancos com bordas azuis se tornaram um símbolo de esperança para muitos, incluindo idosos, desabrigados, desempregados, doentes e pessoas abandonadas por suas famílias. O trabalho de Madre Teresa ganhou reconhecimento internacional quando ela recebeu o prêmio Ramon Magsaysay para a paz em 1962.
Durante a cerimônia, destacou-se sua compaixão inabalável pelos mais desfavorecidos em um país que não era o seu, além de sua contribuição na fundação de uma nova congregação religiosa. Nos anos 1970, ela se tornou uma figura conhecida mundialmente. Seu caminho para a fama internacional começou com o documentário da BBC Something Beautiful for God, dirigido por Malcolm Muggeridge em 1969, seguido de um livro com o mesmo título. Durante as filmagens do documentário, a equipe enfrentou problemas de iluminação no lar dos moribundos, inicialmente acreditando que as imagens seriam inutilizáveis. No entanto, ao serem analisadas na Inglaterra, as filmagens mostraram-se surpreendentemente bem iluminadas. Muggeridge atribuiu o fato a uma milagrosa luz divina emanada de Madre Teresa, enquanto outros membros da equipe acreditavam que o mérito era do novo filme altamente sensível da Kodak. Esse evento influenciou profundamente Muggeridge, que mais tarde se converteu ao catolicismo, fortalecendo sua conexão com Madre Teresa e sua missão. Nesse período, Madre Teresa tornou-se altamente respeitada na comunidade católica. Em 1971, o Papa Paulo VI a homenageou com o primeiro Prêmio da Paz, Papa João XXIII, elogiando seu compromisso com os necessitados como uma verdadeira manifestação da caridade cristã e sua contribuição para a paz mundial. Em 1976, ela recebeu o prêmio Pemin Terres. O processo de sua canonização avançou rapidamente, com seu trabalho sendo elogiado tanto por entidades religiosas quanto seculares. Em 1982, a Austrália a reconheceu como membro honorário da Ordem da Austrália, por seu extraordinário serviço à comunidade e à humanidade. O Reino Unido e os Estados Unidos também a condecoraram com diversas honrarias, incluindo a Ordem de Mérito em 1983. Em 16 de novembro de 1996, Madre Teresa recebeu a cidadania honorária dos Estados Unidos. A Albânia, seu país natal, a homenageou com a Medalha de Ouro Nacional em 1994. No entanto, sua aceitação de prêmios como a Legião de Honra gerou debates e controvérsias. Madre Teresa enfrentou críticas por suas associações com figuras polêmicas, como os Duvalier, e empresários acusados de corrupção, incluindo Charles Keating e Robert Maxwell. Ela chegou a escrever uma carta a um juiz pedindo clemência durante o julgamento de Keating. Apesar dessas controvérsias, recebeu títulos honorários de diversas universidades na Índia e no Ocidente. Em 1978, foi premiada com o Prêmio Balzan por seus esforços para promover a humanidade, a paz e a fraternidade, e em 1975 recebeu o Prêmio Internacional Albert Schweitzer. Durante sua visita à Universidade de Scranton, no nordeste da Pensilvânia, em abril de 1976, o presidente da universidade, William J. Byron, concedeu-lhe a medalha La Exhorta por sua dedicação ao serviço humano. Diante de uma plateia de 4.500 pessoas, Madre Teresa incentivou os presentes a ajudarem os desfavorecidos em suas próprias comunidades, seja fornecendo alimento ou compartilhando alegria e amor. Ela destacou que aqueles que vivem na pobreza são essenciais para o crescimento espiritual, representando Cristo em sua forma mais sofredora. Em agosto de 1987, Madre Teresa recebeu um doutorado honorário e falou para mais de 4.000 estudantes e membros da Diocese de Scranton. Ela enfatizou a importância de realizar pequenos atos com grande amor ao ajudar os necessitados. Ao longo de sua vida, foi consistentemente classificada entre as 10 mulheres mais admiradas nas pesquisas anuais do Gallup, frequentemente ocupando o primeiro lugar nas décadas de 1980 e 1990. Em 1999, o Gallup a nomeou a pessoa mais admirada do século XX, superando amplamente outros candidatos. O legado de Madre Teresa, embora celebrado globalmente, também atraiu críticas significativas.
Na Índia, as opiniões sobre ela não eram unanimemente positivas. Arup Chatterjee, médico e ativista de Calcutá nos anos 1980, expressou suas discordâncias em seu livro de 2003. Chatterjee afirmou que nunca viu a presença de freiras nos bairros pobres que visitou e criticou a representação de Calcutá feita por Madre Teresa, sugerindo que era imprecisa. Ele a acusou de promover um culto ao sofrimento, exagerar o sucesso de sua missão e de usar indevidamente fundos e privilégios. Além disso, alegou que práticas insalubres, como o reuso de agulhas, só foram melhoradas após sua morte em 1997. Bikash Ranjan Bhattacharya, prefeito de Calcutá de 2005 a 2010, afirmou que Madre Teresa não teve um impacto significativo na população desfavorecida da cidade. Ele a acusou de glorificar a doença, em vez de oferecer tratamentos adequados e de retratar Calcutá como uma cidade cheia de leprosos e mendigos. Apesar dessas críticas, o partido Bharatiya Janata Party, BJP, um grupo político hindu de direita, confrontou Madre Teresa por seu apoio aos Dalits cristãos. No entanto, após sua morte, o BJP reconheceu suas contribuições, enviando até mesmo um delegado para seu funeral. A decisão do governo de conceder um funeral de Estado à Madre Teresa gerou nova controvérsia. Giriraj Kishore, secretário-geral do BJP, afirmou que ela priorizava sua lealdade à Igreja em detrimento de seu trabalho social, acusando-a de favorecer cristãos e de realizar batismos secretos em pacientes terminais. No entanto, um tributo publicado no quinzenal indiano Frontline refutou essas alegações, classificando-as como infundadas e destacando sua compaixão, altruísmo, energia e coragem. O autor do tributo também criticou a postura de Madre Teresa contra o aborto e sua alegação de ser apolítica. Em fevereiro de 2015, Mohan Bhagwat, líder do grupo hindu de direita Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS, sugeriu que o objetivo final de Madre Teresa era converter ao cristianismo as pessoas que ela ajudava. A saúde de Madre Teresa deteriorou-se em seus últimos anos. Em 1983, durante uma viagem a Roma para se encontrar com o Papa João Paulo II, ela sofreu um ataque cardíaco. Um segundo ataque em 1989 levou à implantação de um marca-passo. Em 1991, após contrair pneumonia no México, ela teve complicações cardíacas adicionais. Apesar de oferecer sua renúncia como líder das Missionárias da Caridade, as irmãs da congregação votaram em segredo para que ela permanecesse, e ela aceitou. Em 1996, sofreu uma fratura na clavícula em uma queda, e 4 meses depois foi diagnosticada com malária e insuficiência cardíaca. Mesmo após uma cirurgia cardíaca, sua saúde continuou a piorar. O arcebispo Henry Sebastian de Souza, de Calcutá, solicitou, com o consentimento dela, um exorcismo enquanto ela estava hospitalizada, acreditando que ela pudesse estar possuída. Em 13 de março de 1997, Madre Teresa renunciou como líder das Missionárias da Caridade e faleceu em 5 de setembro do mesmo ano. Seu corpo foi colocado em um caixão aberto na igreja de São Tomás durante a semana que antecedeu seu funeral. Reconhecendo seu altruísmo em favor dos mais pobres, independentemente de sua fé, o governo indiano organizou um funeral de Estado em sua homenagem. Durante a cerimônia, o cardeal Ângelo Sodano, representante do Papa, proferiu uma homilia comovente. Sua morte causou profunda tristeza em comunidades religiosas e seculares. O primeiro-ministro do Paquistão, Nawaz Sharif, descreveu Madre Teresa como uma figura extraordinária dedicada a causas nobres, destacando sua dedicação incansável ao cuidado dos pobres, doentes e marginalizados como um exemplo brilhante de serviço à humanidade. O ex-secretário-geral da ONU, Javier Pérez de Cuellar, afirmou que Madre Teresa personificava o espírito das Nações Unidas e era um símbolo de paz mundial.
O Vaticano atribuiu à Madre Teresa um milagre, a cura de Mônica Besra, uma mulher indiana com um tumor abdominal, através de uma relíquia com sua imagem. Besra afirmou que um raio de luz emanado da relíquia curou seu tumor cancerígeno. No entanto, seu marido e alguns médicos argumentaram que a recuperação foi resultado de tratamentos médicos convencionais. Em dezembro de 2015, o Papa Francisco validou um segundo milagre atribuído à Madre Teresa, abrindo o caminho para sua canonização. Esse milagre envolveu a cura de um homem brasileiro que sofria de múltiplos tumores cerebrais. A investigação sobre o caso começou em 2008 e ganhou força durante a Jornada Mundial da Juventude no Brasil, em 2013. Após um rigoroso processo de análise, a Congregação para as Causas dos Santos concluiu sua avaliação e aprovou um decreto reconhecendo oficialmente o milagre. Madre Teresa, beatificada em 2003, foi proclamada santa em 2016. No dia 4 de setembro de 2016, o Papa Francisco declarou sua santidade durante uma grandiosa cerimônia na Praça de São Pedro, no Vaticano. Dezenas de milhares de pessoas participaram, incluindo representantes de governo de 15 países e 100 pessoas sem teto de toda a Itália. A cerimônia de canonização foi transmitida ao vivo pelo canal do Vaticano e também pela internet, permitindo que espectadores de todo o mundo acompanhassem este momento histórico. Em Skopje, sua cidade natal, foi anunciada uma semana de celebrações para homenagear Madre Teresa. Em Calcutá, na Índia, onde ela dedicou sua vida ao serviço dos necessitados, as missionárias da caridade organizaram uma missa especial para comemorar sua canonização. Em 4 de setembro de 2017, a irmã Mary Prema Pierik, líder da congregação, anunciou que Madre Teresa seria reconhecida como a única padroeira da Arquidiocese de Calcutá durante um evento que marcou o primeiro aniversário de sua canonização. Essa declaração ocorreu em uma cerimônia na Catedral do Santíssimo Rosário. Posteriormente, em 6 de setembro de 2017, o arcebispo Thomas de Souza declarou Madre Teresa como copadroeira, junto com São Francisco Xavier, em uma celebração que marcou o primeiro ano de sua santidade. Além disso, novos e surpreendentes aspectos da vida de Madre Teresa vieram à tona. Antes de sua morte, ela compartilhou detalhes de suas lutas internas, que antes eram desconhecidos. Embora fosse um símbolo de amor e alegria, enfrentava uma batalha interna profunda, frequentemente sentindo-se vazia e insatisfeita. Apesar de levar conforto aos outros, parecia desejar o mesmo afeto para si. Sentia-se sozinha, percebendo Deus como distante, ansiando por sua proximidade, mas nunca experimentando plenamente essa conexão. Temia não corresponder às expectativas de seu amado Jesus e se preocupava com o julgamento final. Agradecemos de coração a todos os nossos assinantes e espectadores por nos acompanharem nesta incrível jornada. Seu apoio constante e seus comentários perspicazes nos motivam a continuar criando conteúdos de alta qualidade. Somos também profundamente gratos à comunidade de seguidores de Madre Teresa, cujas histórias e experiências compartilhadas nos ajudaram a compreender melhor a profundidade desta descoberta. Obrigado por ficar conosco até o final desta reveladora jornada. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se em nosso canal para não perder os próximos conteúdos. Compartilhe suas opiniões nos comentários sobre as recentes revelações sobre Madre Teresa. Estamos ansiosos para ouvir o que você pensa. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, sempre há mais para descobrir além do que os olhos podem ver. Que Deus o abençoe e o guarde sempre. Amém.